Vamos falar agora sobre as demandas na Alesc, os desafios do União Brasil e também vamos falar sobre o Partido União Brasil aqui em Blumenau com o deputado estadual Marcos da Rosa, que na segunda-feira vai assumir aqui o comando do partido aqui na nossa cidade. Deputado, bom dia, obrigado aqui pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria poder estar novamente aqui contigo. Bom, na próxima segunda-feira tem um encontro do partido aqui em Blumenau e o senhor vai assumir o comando do União Brasil aqui na cidade. O que representa para o senhor, né, que está no primeiro ano do mandato também como deputado estadual, agora comandar essa sigla aqui na cidade? Jorge, eu tenho a experiência de ter sido presidente do Democratas. Aliás, uma curiosidade para quem não sabe, eu me filiei ao Democratas em 2011 para concorrer à eleição em 2012 e nunca mudei de partido. E o União Brasil é a junção do PSL, lembra do 17? Sim. Sucesso em 2018, e do Democratas. Então eu tenho essa experiência. Lá na época, em 2016, 2014, 2015, o Democratas foi esvaziado em Blumenau. Não sei se lembras também. Lembro. E eu permaneci, recebi convites de vários partidos, mas permaneci no Democratas. E na época nós elegemos 2 vereadores, quando pensavam que o partido estaria morto. Então, por conta dessa, digamos, fidelidade partidária e essa experiência também com o partido, em um momento também que a previsão é que haja uma dança de cadeiras, novamente algumas pessoas se movimentem, mudem de partido para concorrer às eleições do ano que vem, eu prefiro, como o meu histórico já aponta, permanecer no União Brasil, e a liderança estadual do partido viu que seria o momento de eu reassumir a liderança, portanto agora não do Democratas, mas do União Brasil, e encarar aí os desafios do próximo ano. Preparar o partido para a disputa de uma eleição municipal é uma responsabilidade muito grande, né, deputado? Com certeza, e como a gente tem esse histórico já de ter preparado o partido para concorrer em 2016, com êxito, obviamente, para o legislativo, mas também cooperando e ajudando de forma importante no executivo da época. Acredito que um partido, Jorge, as pessoas têm uma certa aversão à política como um todo e a partido político muito mais. Mas é importante, inclusive, as pessoas analisarem o estatuto de cada partido, o espectro político, a linha política de cada partido, porque a democracia que está posta é dessa forma, e eu acho que analisar e ter alternativas para escolher é importante, né? Quer seja um candidato, um representante para o legislativo e também para o executivo. Por exemplo, nesses dias uma pessoa me perguntou por que eu não gostava de um determinado partido. Eu perguntei a ela se ela já tinha olhado o estatuto do partido. Ela falou que não. Então eu mandei lá um trechinho do artigo 1º, se eu não me engano, que diz que que a intenção do partido é implantar dentre outras coisas, claro, implantar o socialismo. Daí eu perguntei se ela sabia quais eram os pilares do socialismo. Ela disse também que não. E pedi para ela estudar, pesquisar um pouquinho, e depois ela me retornou a mensagem agradecendo, porque uma simples conversa já esclareceu um pouquinho para ela poder se alinhar com um partido, ver qual partido que representaria melhor as ideias dela, as intenções dela, enfim, ou o que ela pensa de política. Então é muito importante um partido político, as pessoas conhecerem qual é a linha de atuação. Por exemplo, o União Brasil, ele é conservador nos costumes e liberal na economia. Liberal na economia, portanto, totalmente o contrário do socialismo, né? O socialismo, ele concentra tudo, pretende concentrar tudo no Estado, inclusive os meios de comunicação.
Deputado, quais são os principais desafios de comandar uma legenda como é a União Brasil em uma cidade como Blumenau, às vésperas de um ano eleitoral? Um partido, ele se faz com pessoas, né? Então, eu procuro ser no partido aquilo que eu espero da política. E se nós conseguirmos uma agremiação de várias pessoas de bem, que acreditem, como eu disse, nesse espectro político, nessa visão política do União Brasil, nós vamos, com certeza, no ano que vem, participar de forma importante e, por que não dizer, decisiva das eleições. Agora, é óbvio, nós precisamos atrair pessoas, nós precisamos formar uma nominata, de acordo com as regras que estão postas. Não precisa de muita gente, por exemplo, para concorrer à Câmara Municipal, porque houve uma alteração. E hoje nós temos 15 cadeiras em Blumenau, então nós teremos 6 candidatos somente. Perdão, 16 candidatos somente. Então 100% das cadeiras mais um. Então não é difícil de formar uma nominata. Nós vamos, e depois com certeza nós vamos comentar sobre isso, na nossa posse, na próxima segunda-feira, nós teremos ali com certeza mais de 50 filiações. E dessas 50, muitos querem ser candidatos. Já recebi várias mensagens de pessoas que querem ser candidatas no ano que vem e pelo União Brasil. Então, a dificuldade, na verdade, é fazer a seleção, porque também nós não podemos aceitar qualquer pessoa. Nós temos que ver, olhar o passado da pessoa. Não adianta alguém que vem lá da extrema esquerda agora querer vir para o União Brasil. Não fecha. E, sabe, as pessoas têm que fazer essa leitura. Tal pessoa foi candidata na eleição retrasada em tal partido, na eleição passada em outro partido, ano que vem vai ser já em outro partido. E às vezes partidos de visões políticas diferentes. Então as pessoas têm que ficar um pouquinho ligadas nessa questão também. E quais são as metas do União para 2024 aqui na cidade? Olha, Jorge, eleger 3 cadeiras para a Câmara Municipal e participar de forma decisiva no Executivo. Agora, é óbvio, a gente tem que fazer essa seleção, de conversar, dialogar com a cidade e analisar o momento político. Hoje, a política ela é muito dinâmica. Ano que vem, hoje é um cenário que está posto, o ano que vem pode ser totalmente outro e nós temos que ver como vai se desenhar essas eleições. O União tem no seu quadro de filiados um nome que já é colocado nas próximas eleições, ou pelo menos já larga, né, como um possível candidato, que é o ex-prefeito João Paulo Kleinubing, ex-deputado federal. Já parte com pelo menos um princípio, digamos assim? É importante ter alguém do peso do João Paulo, embora hoje ele não esteja mais filiado à União. Hoje ele não está mais filiado. Mas o João Paulo é um bom nome e nós temos o União Brasil, tem simpatia pelo nome dele. E, como eu disse, é uma pena que ele não está hoje mais filiado à União Brasil, até por conta do trabalho. Do cargo. Isso, do cargo. Mas tem outros nomes também, e, como eu disse, nós vamos participar de forma decisiva, pode ter certeza disso. Tá certo. Deputado, o senhor participou ontem da audiência pública realizada aqui em Blumenau sobre a busca de sugestões de políticas públicas que melhoram a questão da segurança nas escolas. Como é que foi esse primeiro encontro realizado justamente aqui em Blumenau, né, onde aconteceu essa tragédia na creche? Olha, Jorge, depois do que aconteceu em Blumenau, nós intensificamos o debate na Assembleia Legislativa sobre segurança na escola e sobre educação de um modo geral. E foi criado o CONSEG com M, que é o Comitê de Segurança nas Escolas. E a sensibilidade do próprio presidente da Alesc, o Mauro de Nadal, você sabe que eu faço parte da mesa diretora e nós conversamos sobre isso, e o próprio comitê que foi criado teve a sensibilidade de começar esse debate por Blumenau. Foi muito bom, foi muito positivo. Ontem à noite nós nos reunimos
e ouvimos várias lideranças, teve uma boa adesão, uma boa participação, vários deputados, inclusive de outras cidades, vieram para cá. Nós estávamos em 3 deputados da cidade participando também. E nós ouvimos professores e a comunidade, vários inscritos, porque a audiência pública ela tem essa finalidade de ouvir a população. Não seria muito interessante se nós estivéssemos ali e só os deputados falassem, mas foi muito bom. Nós ouvimos ali as forças policiais também, representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, ouvimos a doutora Quitéria, ouvimos a doutora Débora, a doutora Quitéria que é juíza de direito, a doutora Débora que é promotora de justiça, e várias ideias, várias sugestões interessantes. Você sabe, Jorge, que enfim, o que aconteceu, a tragédia que aconteceu em Blumenau tem relação com a escola, teve relação com uma creche e teve relação também com um sujeito que consumiu drogas, que era viciado em drogas. Você sabe que eu lá na Alesc criei a Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares, que tem tudo a ver com educação e tem tudo a ver com segurança também. E nessa jornada, à frente dessa frente parlamentar, eu tenho visitado algumas escolas, inclusive aqui de Blumenau, que fica na Vila Itopava, e lá a gente vê que a violência praticamente não existe, violência verbal, violência física, enfim. E o entorno também, a comunidade escolar, a sensação de segurança, ela aumenta de forma muito importante quando uma escola cívico-militar é implantada. Então, antes de ter acontecido essa tragédia e antes mesmo deste comitê existir, nós já estávamos trabalhando visando essa questão de apoio às escolas e isso reflete na segurança. E também uma frente parlamentar que nós criamos, que é de apoio às comunidades terapêuticas, que trabalha com o quê? Com o cuidado, com a recuperação de dependentes químicos. Ora, tudo a ver também com o que aconteceu aqui. E a gente sabe, voltando ao que nós estávamos conversando antes, tem gente, tem espectro político, tem linha de atuação que não concorda, que é contrária à escola cívico-militar e que também é contrária a comunidades terapêuticas. Ou seja, a política, o Jorge, tem tudo a ver com o dia a dia do cidadão. Mas, enfim, em relação ao comitê, foi muito bom. Acredito que os resultados serão muito positivos. É lógico que nós vamos nos reunir também em outras regiões do nosso estado e a intenção é compilar, ouvindo todas essas sugestões, um projeto de lei em parceria também com o Executivo Estadual, que possa trazer efetivamente mais segurança para as nossas crianças e, é claro, para os pais, para a comunidade escolar de um modo geral. Já que o senhor tocou no assunto, né, o STF está discutindo aí penalizar ou não o usuário de maconha. Jorge, tá uma discussão lá na votação que pode ser definida ainda no mês de junho. Jorge, isso é um terror. As drogas são o câncer da sociedade. Como um policial, porque se as drogas forem liberadas, então o cidadão vai poder estar ali consumindo maconha na frente de todo mundo, é um mau exemplo, na porta da escola, num parque, ele vai estar com uma certa quantidade de drogas, e aí o policial, olha o terror para a segurança pública, daí o policial vai lá abordar o cidadão e a lei permite ele usar. Só que ele pode estar com uma certa quantidade e estar traficando também. Então ele usa, ele pega, ele passa aquela quantidade e vai lá, pega uma outra quantidade, não muito grande. Então isso é liberar o tráfico também. Pode consultar, isso para a segurança pública é um terror. E falando de juventude, de adolescentes, de famílias, isso é totalmente contrário. Nós queremos uma sociedade melhor e as drogas, elas causam doenças, elas destroem neurônios, elas aumentam as demandas também na rede de saúde. Basta olhar, Jorge, eu recebo pelo menos diariamente, a nossa equipe toda, pelo menos uns três contatos de famílias pedindo apoio para a internação, para o direcionamento de pessoas para comunidades terapêuticas, porque quando alguém se envolve com drogas, toda a família, tem um estudo, eu esqueci agora, eu acho que
Eu não lembro qual entidade, mas tem uma pesquisa que indica que quando uma pessoa se envolve com drogas, pelo menos 20 pessoas são diretamente afetadas também. Ali, as pessoas do entorno, os familiares, os parentes. Mas é muito mais do que isso, porque um drogado, ele começa com a maconha, vai buscando drogas mais pesadas e ele começa a tocar o terror na sociedade, né? A gente convive com isso diariamente, porque temos contatos com as forças policiais, contatos com pais, principalmente com famílias que nos procuram, empresários da nossa cidade. Há poucos meses nós fizemos uma reunião com a população aqui da Rua 2 de Setembro, porque vários drogados, moradores de ruas, dependentes químicos, tanto do álcool quanto de drogas sintéticas, enfim, que tocam o terror ali, ficam roubando, arrombando imóveis, e o pessoal fica desesperado. Então, eu não consigo entender como tantas coisas, né, importantes para serem discutidas e se discute hoje lá em Brasília, lá no STF, a liberação das drogas. Bom, deputado, estamos fechando o mês de maio. 5 meses que o senhor está na Assembleia Legislativa. Efetivamente, os trabalhos começaram em fevereiro, mas desde janeiro o senhor já estava lá. Então faz uma análise para a gente desse início de trabalho na LESC. Jorge, veja só que interessante quando a gente tem a oportunidade de representar a população. Na quarta-feira, nós fizemos uma reunião com a Procuradoria da Secretaria de Infraestrutura. Eu não sei se vocês acompanharam, não lembro se foi noticiado aqui pela Itaberá, mas inclusive assisti em um jornal aqui de uma TV em Blumenau, dos moradores ali de comerciantes das imediações do entorno da rua Werner Duve, que é uma SC, ali no Badenford, que eles estavam recebendo uma cobrança de uma taxa muito pesada. Na verdade, a lei era desde 2005, existia, não estava sendo feita essa cobrança, se não estou equivocado, mas agora eles estavam cobrando. Tinha um comerciante ali, Jorge, que ele iria pagar mais de R$100 mil por ano. Olha que absurdo, R$100 mil. Então, paga taxas, impostos municipais, pagaria, né? Impostos estaduais, e a carga tributária no nosso país é uma coisa alarmante. E nós fizemos esta reunião e, como resultado, o governo do estado vai encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, livrando todos estes comerciantes das adjacências das SCs, e aí não é só para Werner Duve, para todas as rodovias estaduais, por todo o estado, liberando do pagamento dessa taxa. Fiquei tão feliz com essa conquista. Eu, inclusive, fiz um vídeo nas minhas redes sociais. Ontem, eu até quero mandar um abraço aqui ao vereador Maurício Gol. Eu recebi a boa notícia que ele passou esse vídeo ontem numa audiência pública que teve também na Câmara Municipal, e foi uma grande conquista. Eu diria que essa foi, Jorge, a conquista mais importante desses cinco meses. Por quê? Porque uma das minhas propostas é a redução da carga tributária. Quando você consegue liberar o cidadão, o comerciante, o empreendedor de um tributo que praticamente, como alguns disseram, inviabilizaria a continuação do seu negócio, do seu comércio, eu fico muito feliz, porque aquele comércio não está só gerando imposto, está gerando emprego, né? Está gerando renda. Agora, como eu disse, Jorge, a avaliação, eu estou muito feliz, e essas frentes parlamentares que criei, poder fazer parte da mesa diretora, eu já tive pelo menos 3 reuniões com o governador do estado. Eu fui visitar aqui a Escola Cívico-Militar de Blumenau, o coronel, que é o comandante ali da escola, me passou uma demanda, pude conversar pessoalmente com o governador Jorginho, e também sobre aquela nossa investida, os deputados aqui da região, para que o governo do estado, não que ele aceite todo o Plano 1000, mas pelo menos para que aquelas obras que já foram iniciadas em Blumenau e região, que elas tenham a continuação, porque é inadmissível que a gente
aceite que os municípios já tenham investido alguma coisa em projetos e agora essas obras fiquem paradas. É o mesmo que rasgar dinheiro, sabe, Jorge? É o mesmo que você investir uma construção lá, uma casa, construir só a metade e desprezar aquilo ali. É dinheiro jogado fora que você poderia usar em tantas outras áreas, né? Na saúde, na educação e por aí vai. Então nós estamos fazendo também esse trabalho em unidade. A outra conquista importante também, porque vocês, né, da imprensa noticiaram que o delegado-geral, Ulisses, devolveu o terreno para a construção da delegacia aqui de Blumenau. Eu já tinha noticiado isso. Nós, deputados estaduais, chamamos o delegado Ulisses para uma reunião na Assembleia Legislativa. Ele prontamente nos atendeu e, como resultado dessa reunião, ele mandou um novo ofício dizendo que não vai mais devolver o imóvel e que vai buscar alternativas junto conosco, porque daí nós vamos contribuir também para a construção dessa delegacia. Então, Jorge, são muitas ações importantes, como eu disse e repito, fico muito feliz em poder representar a nossa população nesse momento tão importante na política catarinense e também, por que não dizer, de todo o país. Marcos da Rosa, deputado estadual do União Brasil, que a partir de segunda-feira assume também o Diretório Municipal do União Brasil, preparando o partido para as eleições de 2024, aqui com desafio, né, a pretensão de conseguir eleger 3 vereadores para 2024. Quem sabe ter um candidato do partido também na majoritária. E o nome de Marcos da Rosa pode aparecer para a majoritária em 2024 em Blumenau? Olha, Jorge, antes de responder essa tua pergunta direta, se você me permitir, eu quero falar do encontro do União Brasil, que você mencionou, que vai eleger, que vai colocar na direção tanto Marcos da Rosa como presidente, mas outros nomes, vice-presidente, toda a diretoria, que vai ser lá no Clube de Cacitiro Itopavazinha, tá? Fica aqui o convite para quem quiser participar, quem tem aí a simpatia pelo União Brasil, Clube de Cacitiro Itopavazinha, que é localizado na rua Frederico Jensen, número 2350, portanto, na próxima segunda-feira, dia 29. Jorge, nós temos que estar preparados para os desafios. Eu, em 2012, fui candidato e na primeira eleição que participei fui o mais votado da cidade. Tive a oportunidade de ser reeleito novamente, o mais votado. Então, 3 vezes vereador, fui presidente da Câmara, fui prefeito em exercício 2 vezes e continuo me preparando para os desafios da política. Agora, como deputado estadual, na primeira eleição que participei, já fui eleito deputado estadual, gosto da política. Eu, antes de me envolver com política, lá pelos idos de 2008, 2007, eu tinha aquele pensamento que muitos têm. Será que política é para mim? Será que política não é só lá para o filho do político, para aquele que está lá em Brasília, sabe? Eu cheguei à conclusão que não, que o cidadão comum, que gosta de política, que acha, que gosta de administrar, de cuidar das pessoas, que respeita o próximo, esse cidadão que é responsável com o erário, esse que deve participar da vida pública, da política. Então, eu estou me preparando cada vez mais e, por que não dizer, se o partido, o meu nome está à disposição do partido, Jorge, né? Se no ano que vem o partido decidir isso, embora assim, é um desejo que você tem, não, eu diria que eu fui eleito deputado estadual, assim como quando fui eleito vereador e fui mais votado, no outro dia, vocês, né, da imprensa, alguns, né, vieram perguntar, já vai ser candidato a prefeito, já vai ser candidato a deputado? Eu falei, calma, deixa eu cumprir o mandato de vereador. Então, depois as coisas amadureceram e eu fui candidato a deputado. Então, eu diria que nesse momento o mais provável é que isso aconteça também. Mas, como eu disse e repito, estou à disposição do partido. O cenário em Blumenau está aberto. Não sei se vocês conseguem fazer essa leitura, mas o cenário está aberto. Temos bons nomes e é bom, como nós iniciamos aqui a entrevista, eu repito, é bom que tenham vários partidos ou vários concorrentes, várias alternativas para que a população possa, no ano que vem, fazer a melhor escolha. Bastante opção de escolha. Exatamente. Né? Tá certo. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor. Um ótimo final de semana. Bom evento na segunda-feira. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os ouvintes. Bom final de semana.
Marcos da Rosa, deputado estadual do União Brasil, conversou conosco.